Oi pessoal, estamos de volta com a nossa aula sobre a atividade racional. Nesta aula nós iremos retomar aquela ideia da primeira parte em que nós trabalhamos a razão na modalidade da intuição, tanto a intuição empírica como a intuição intelectual. A intuição é quando capta tudo de uma vez só, e a empírica é quando eu vejo algo, sinto algo, ouço algo e já capto aquela informação. E a intuição intelectual é aquilo que depende só do meu entendimento. Como o Descartes dizia, penso, logo existo, é uma coisa que não precisa de demonstração, é uma intuição intelectual, porque se eu estou pensando, eu estou duvidando, eu estou pensando, se eu estou pensando, eu existo. Portanto, a partir daí eu tenho que duvidar de tudo, menos disso, que eu estou pensando e que eu existo. Cogito ergo sum. Depois nós trabalhamos essa imagem de Arquimedes, quando ele estava tomando banho, ele tinha um desafio para descobrir se a coroa do rei era de puro ouro, e ele percebeu que mergulhando o seu corpo na banheira, caía água. Ele teve uma ideia, então os corpos todos têm um volume parecido com a água. Ele não precisava desmanchar a coroa para verificar se era todo de ouro ou se tinha usado um outro metal. Então ele pegou uma bola de ouro, colocou na água, saiu uma quantidade d'água. Pegou a mesma coroa, que era para ter a mesma quantidade de ouro, e mergulhou e viu que a quantidade foi maior. Portanto, ele usou um metal menos pesado, portanto, volume maior, derramou mais água. Então, disse que ele partiu então de uma intuição para um raciocínio, que era colocar a intuição em etapas para chegar a uma conclusão. Então vamos trabalhar agora não mais a intuição, vamos trabalhar a razão discursiva, né, o raciocínio, na modalidade, ou melhor, nas formas dedução, indução e abdução. Vamos lá. Então, o que é dedução? Dedução é quando eu parto de uma verdade conhecida e eu aplico aquela verdade conhecida a todos os demais casos. Por exemplo, se eu falo assim, olha, dentro de X tem Y e A. Então eu vou falar, A está contido em X? Lógico. Está contido em Y? Sim. Então eu parto de um aspecto geral para o particular. Vamos ver mais. A dedução, ela assegura a inferência de conclusões novas com base no conhecido, né? Se eu falo assim, todo cão é mamífero, então se eu vejo um cachorrinho pequeno lá perto de casa, eu sei que ele é mamífero. Se eu vejo um cachorro grande lá no parque, eu sei que ele é mamífero. Então, num caso geral, uma teoria geral, eu aplico ao particular. Então, eu uso sempre esse símbolo para dizer, no caso de uma teoria, a dedução permite incluir um fato objeto particular numa regra de verdade. Então, por exemplo, eu tenho uma teoria, todo metal dilata. Ferro é metal, ferro dilata. Então, a teoria é geral e aplica-se no caso particular. Isso nós chamamos de dedução. Um outro exemplo, todo mamífero tem coração. O cão é mamífero, portanto o cão tem coração. Eu parti de uma teoria geral e apliquei no particular. Outra teoria, todo o corpo fica em movimento ou em repouso, a menos que sofra uma força. Quando estou no ônibus em movimento e o ônibus dá uma freada, o meu corpo fica em movimento. Por quê? Todo corpo em movimento tende a ficar em movimento, a menos que sofra uma força em contrário. O freio do ônibus parou o ônibus, o que aconteceu com o meu corpo? Ele tende a ir para frente. Se eu não me seguro, eu caio. Portanto, eu tenho uma teoria geral que se aplicou no caso particular de mim dentro do ônibus. Vamos agora para a indução. Eu dou um macetezinho sempre usando a seta do dedo. E indução, ok? Indução. Do particular para o geral. Alguns dizem que até a indução às vezes ocorre muitos erros, mas vamos ver esse tipo de raciocínio. É uma teoria ou uma definição que é obtida no ponto final do percurso do processo racional. Então, no exemplo que eu dei na aula passada, se eu vejo na trilha, né, eu sou um escoteiro, estou lá no meio da floresta, vejo na trilha alguns sinais, parecia gato, mas gato não é daquele tamanho. Naquele barro, naquela poça d'água tem uns sinais, são sinais assim
diferentes, são patas diferentes. Eu percebo que pode ser 4 patas. Eu vejo um pelo amarelo caindo ali no chão. Eu começo a juntar as partes, as particularidades e vou subindo aqui, vou concluindo. Então vou induzindo do particular para o geral. O que eu vou induzir? Que pode ter onça ali. Então eu dou no pé, vou embora da floresta. Então a razão oferece um conjunto de regras para guiar a indução. Então qual é o conjunto de regras? Eu tenho que conhecer que onça tem pelo, tem aqui 4 patas, portanto uma pata quando pisa é um pouquinho diferente. Eu vou chegar numa série de fatores, então eu não preciso ver a onça para saber que a onça está ali. Pode ser que seja mentira, alguém foi lá e fantasiou, colocou aquilo para mim, para me enganar, mas a indução dá a entender que eu, de um processo de raciocínio, uma razão discursiva, eu estou indo de sinais particulares para uma compreensão geral. Então, sempre a indução parte das coisas particulares para uma questão universal, tentando aplicar para tudo. E a dedução parte de uma coisa universal e particulariza, vem no sentido contrário. Exemplo de indução. Água ferve a 100 graus, água congela a 0 graus. Teoria. Induzimos que a variação de temperatura altera o estado da água, ou sólido, ou líquido, ou gasoso. Então, de casos particulares, eu cheguei a uma indução. Okay? Outro exemplo de indução. Vi um corvo, ele era preto. Meu amigo também viu alguns corvos, todos eram pretos. Na China os corvos são pretos. Teoria? Todos os corvos são pretos. Então, induz do particular para o geral. Exemplos então de dedução e indução. Indução, só lembrando que tem um macete para colocar o i na ponta do dedo do particular para o geral. Vi um preá e ele era marrom. Meu amigo viu muitos preás, todos marrons. Teoria, todos os preás são marrons. Ok? Dedução, todos os preás são marrons. Ok? Então eu tenho essa teoria, todos os preás são marrons. Perto de casa tem preás, portanto, não precisa nem ver os preás. Por quê? Por dedução da minha tese, aqueles preás perto de casa são marrons. Deu para entender? Vamos ver então aqui. Sempre de fatos adquiridos através da experiência, eu induzo a uma lei, uma teoria geral. E da teoria geral eu posso deduzir para casos particulares com explicações e previsões. Então, às vezes, nem sempre é só por processo experimental. Por exemplo, a matemática tem uma teoria geral matemática intelectual que eu sempre faço a dedução das fórmulas para os cálculos. Inferências. O que são inferências? É importante essa palavrinha aqui. Inferência significa que eu conclua a partir de dados anteriores. Por exemplo, dado X, infiro A, B e C. Então, dedução. De uma situação geral, eu infiro, eu concluo, chego à conclusão que, na etapa A, B e C. Agora, eu posso partir do contrário. Dado A, B e C, infiro X, que é a indução do particular para o geral. Então, no caso aqui tem uma piadinha. Dagoberto é um corretor. Ele está aqui, ó, anotando. A pessoa informa ele. Quando chove, o esgoto inunda a saída da garagem. Ele quer vender a casa e diz, vista para o lago. Na primavera, esquilos hidrófobos arrancam telhas do teto para procurar comida. Dele anota. Ecologicamente planejado. Claro, ele parte de uma situação particular e faz inferências. No caso aqui, a inferência dele é uma inferência com caráter satírico, né, de humor, que é bem o contrário que deve ser pensado. Vamos lá. A terceira forma de pensamento discursivo ou de razão discursiva, raciocínio, é a inferência que parte de conclusões baseadas em outras, é chamada abdução. Isso é mais ou menos que nem um detetive. É uma terceira modalidade de inferência da razão discursiva, que é a abdução. É uma espécie de intuição passo a passo. Então, pela interpretação racional de sinais, eu vou chegando a determinadas conclusões. Historiadores costumam usar a abdução para escrever a história. Várias informações junto às partes chegam à conclusão. E essas partes têm fundamentos. Indução e abdução são para adquirir conhecimento. Em geral, se usa indução e abdução para adquirir conhecimento. E dedução, em geral, é usado para verificação do conhecimento. Então, falando um pouco mais da abdução, um detetive descobre crimes através de indícios que ele vai concluindo.
Por exemplo, quando teve um caso de um detetive no Brasil, um perito criminal, que levou uma pessoa para a cena do crime e deu cigarro e fósforo para ele acender o cigarro. Daí a pessoa acendeu o cigarro e quebrou o palito de fósforo. E ficaram conversando e a pessoa apagou o cigarro no cinzeiro. Depois eles pegaram o palito de fósforo e também o cigarro e levaram para a delegacia e perceberam que a forma da pessoa apagar o cigarro e de quebrar o palito de fósforo era a mesma que foi encontrada anteriormente na cena do crime. Então, por um passo a passo, foi abduzido que a pessoa era suspeita do crime, altamente suspeita do crime. Isso aconteceu de fato. Quem trabalha a tese da abdução é o filósofo Peirce, norte-americano, que diz que nada é um sinal a menos que seja interpretado como um sinal. Então a ideia dos sinais, e em sinais você tem a aquisição do conhecimento, ok? Vale a pena então lembrar que indução e abdução a gente adquire conhecimento, dedução a gente verifica. Para Peirce, ele dá um exemplo dos 3 procedimentos racionais, no caso, usando o exemplo do feijão branco em sacas. Todos os feijões dessa saca são brancos. Esses feijões eram dessa saca. Logo, esses feijões são brancos. É uma dedução. Todos os feijões. A partir de uma teoria que todos os feijões dessa saca eram brancos. Agora, indução. Estes feijões, alguns feijões, eram desta saca. Esses feijões são brancos. Logo, todos os feijões dessa saca são brancos. Okay? Indução. Uma espécie de abdução agora. Todos os feijões dessa saca são brancos. Estes feijões são brancos. Logo, estes feijões eram dessa saca. Então, esse exemplo, né, da diferença de como a gente pode raciocinar, de como a gente pode ter uma razão que discorre um período de entendimento, das 3 formas para entender que os feijões daquela saca eram brancos, né? Então, as conclusões que eu chego de acordo com o raciocínio que eu trabalho, o percurso do raciocínio, né? Ok? Vamos lá então. Os filósofos, portanto, se dividem em 2 grandes grupos, os realistas e os idealistas. Os realistas acham que o entendimento, o externo, o mundo lá fora é racional por si só, né? Então, dizem que o tempo é em si e é por si. Existe o tempo em si e por si. Os filósofos idealistas dizem que o externo é conhecido, mas desde que nossas ideias, nossa razão organize e formule isso. Então o tempo não existe, mas a ideia de tempo sim. Então é um debate que se estabelece aqui. Também a razão subjetiva diz que os filósofos idealistas dizem que o conhecimento são universais e necessários. E sempre a razão subjetiva é que dá esse conhecimento universal e necessário. Existe a realidade, mas só pode ser conhecida pelas ideias. Para os idealistas, as ideias é que organizam a experiência dos sentidos. Para os realistas, depende sempre as nossas ideias do mundo real, da racionalidade lá fora. Também temos um outro debate sobre a questão da razão, se a razão é histórica, se ela é contínua ou não contínua. Então, nós temos o pessoal da escola de Frankfurt, são os filósofos alemães da cidade de Frankfurt, que depois de sofrer muitos problemas na Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, o mundo, Primeira Guerra, Segunda Guerra, nazismo, stalinismo e tudo mais, bomba atômica, eles dizem que a razão do passado, daquele período que construiu o nazismo, as bombas atômicas, etc., é uma razão instrumental, que a razão não pode ser só para ser usado desta forma, para as coisas do mundo, sem pensar na ética, sem pensar naquilo que pode fazer o bem e fazer o mal. Então a razão crítica, que eles propunham, esta nova razão, não a razão instrumental, mas uma razão crítica, deveria refletir sobre as contradições do pensamento lógico, do pensamento para os fins da humanidade. Então eles propõem uma nova racionalidade que resulta da solução aos conflitos das formas anteriores. Então, sempre uma nova racionalidade, ela é uma continuidade, porque você vê problema na racionalidade anterior e constrói uma nova solução com alguns aspectos da anterior, mas refletindo melhor. Então eles trabalham a ideia de que as mudanças culturais, as mudanças políticas e sociais podem mudar o pensamento, mudam a forma da razão. Nós temos filósofos que são chamados estruturalistas, que já dizem que a
apesar da razão ser histórica, ela é por saltos de estrutura em estrutura. Como minha razão está numa estrutura nova, num novo conhecimento, então a razão ela é outra. Então não pode ser a mesma. Então há uma descontinuidade. Então ideias e teorias do passado são diferentes porque as estruturas são diferentes. Então nós temos um debate entre aqueles da continuidade e aqueles da descontinuidade. Então nós temos um exemplo aqui de um filósofo que eu conheço bem, que é o filósofo Michel Foucault, que é estruturalista. Ele trabalha, por exemplo, dizendo que as penas antigamente era dada ao corpo da pessoa. E na nova estrutura, a pena é dada para a alma da pessoa. Então se prende na cadeia, não mais se tortura, não mais faz trabalhos forçados, assim por diante. E por fim, vamos ver se é possível dizer que a razão tem valor. As coisas humanas têm sentido e pode ser conhecido. Isso é um valor da razão. Que a razão também oferece coerência interna para tudo que nós pensamos. A razão trabalha com juízo, um julgar, com um pensamento ou uma teoria. A gente sempre julga os outros, julga as coisas, julga a ciência, julga a estética, julga a religião, julga a ética. Nós passamos a julgar usando a razão. É um saber que contribui para a humanidade e temos que usar isso para o bem da humanidade. A razão usada para avaliar conhecimentos é um instrumento crítico para melhorar a nossa vivência. Então, gente, essa é a nossa aula. Nós passamos rapidamente pelo raciocínio, as 3 formas do raciocínio, ou melhor, da razão discursiva, que é a dedução, indução e abdução. Trabalhamos para ver se a razão tem continuidade ou não tem continuidade, tem um debate em torno disso, e por fim, o valor da razão, que é para melhorar a nossa vivência na comunidade. É isso aí e até a próxima.